Então, mais uma vez, muito boa noite a todos. Todos os dias são uma grande alegria, né? Mas essa noite é uma alegria diferente. É uma alegria de comunhão diferente. A espiritualidade, com muito carinho, prepara essa noite para atender a cada um de nós, encarnados, desencarnados, para que a gente possa lembrar do Evangelho. A gente sabe de Deus, a gente sabe do mundo espiritual, mas às vezes a gente esquece de pensar, de sentir com o mundo maior. Vamos levando a vida como se fosse uma correria e nos esquecemos de nos conectar com algo superior, com algo maior. A Seara tem 27 anos e desde o início do nosso trabalho nós fazemos as caravanas para Araxá, Uberaba e Sacramento. Pegamos ainda o finalzinho, alguns anos do Chico, da Dona Aparecida, do Fogo Selvagem, Uberaba, e do nosso irmão Tadeu. Quantos anos, né? A casa lá, 45 anos de trabalho. Que bênção. E já fizemos 50 viagens, né, nesses anos todos. E faremos mais uma agora em setembro, depois mais uma em novembro. Então viramos freguês, né? E agora é um momento que a gente para tudo. Como a gente falou agora há pouco, é um momento de cura. Não só do corpo. O corpo, quando precisamos adoecer no corpo, é porque é alguma coisa mais antiga, alguma limpeza, alguma reprogramação do nosso comportamento. Mas limpar a nossa mente. É muito importante que a gente comece a ter um pouquinho mais de filtro naquilo que passa no nosso pensamento e que abrigamos na emoção. A espiritualidade amiga fala que uma ideia, um pensamento que perdura por 2 horas, se torna memória. Então isso é preocupante. E coloca em nós uma responsabilidade maior. Mas as doenças da espiritualidade. Não só os adversários do passado que ainda insistem na vingança, mas as presenças mórbidas, associativas por padrão. Muitas vezes irmãos perdidos no mundo espiritual se aproximam da matéria, vampirizando forças. E quando vamos ver, deixamos nos levar. Conceitos novos, ideias novas, hábitos novos, só que são ruins. Então precisamos de maior vigilância. E uma noite como essa é a proposta. Então vamos juntos agora entregar o nosso coração a Jesus, com a prece que nosso Mestre nos deixou com tanto carinho. Logo na sequência, nós vamos ter o trabalho do nosso irmão Tadeu, depois o famoso abraço, e em seguida um lanchinho para quem quiser ficar conosco. Muito obrigada a todos. Seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia
Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade, dizer que a gratidão e a alegria é meu e dos meus companheiros, de estar mais uma vez recebendo a oportunidade de fazer a nossa noite de luz. Nós agradecemos de coração. E eu acho que o silêncio aqui está mais forte do que a casa do caminho, viu? Lá ainda tosse bastante, aqui nem tosse não tem, né? Parece que o pessoal nem respira. A disciplina, né, gente? Coisa boa, né? Chegar numa casa bem silenciosa, né? E até porque não são todas, né, que fazem silêncio, né? Quero agradecer e dizer da nossa satisfação, esses laços de amizade, que são os laços espirituais, cada ano que passa tem se fortalecido cada vez mais, né? Essa troca, a gente fica muito feliz. E todo lugar que eu vou tem uma mensagem. Hoje nossa casa está em festa. Querido irmão Tadeu, muito obrigado. Maravilhoso. A gente agradece o carinho, o acolhimento, e que nós possamos aí iniciar nossa noite de luz. Vamos orar. É o momento em que tudo paira, e no trabalho silencioso do mundo espiritual, nesse ambiente de sossego, de muita tranquilidade, na luz da oração, procuramos fazer o nosso recolhimento íntimo, bem no imo da nossa alma. Entramos em profunda reflexão com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, pedindo a eles o fortalecimento dos nossos anjos de guardas, porque são eles os espíritos sábios e benevolentes mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de sofrê-la sem murmurar. Livrai dos maus pensamentos que tentam induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência com relação aos nossos próprios defeitos. Tirai dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir de confessar a nós mesmos. Assim, sobretudo, nossos anjos de guarda, que muito mais particularmente velas por nós, e a vós todos, espíritos protetores, que a vós vos interessais, fazei que tornamos dignos das vossas benevolências, reconheceis as nossas necessidades, e que elas sejam atendidas segundo as vontades de Deus. Queremos endereçar as preces do coração, toda a atividade da noite, em favor dos nossos irmãos mais necessitados, os menos favorecidos. E como sempre, abrindo as nossas atividades, fazendo uma boa terapia no mundo da música, da prece, da poesia, da mensagem, abrindo os nossos corações para receber o anfitrião da casa, que é Jesus. Toda casa tem o seu mentor, mas toda casa espírita é Jesus que é o anfitrião, porque toda casa espírita prega em nome de Jesus e pratica em nome de Jesus. Jesus é esse anfitrião e nós somos convidados para trazê-lo para o nosso coração, que ele possa tocar as entranhas da nossa alma, aliviando alguns alfinetes que ainda nos traz tantas dores, algumas arestas,
algumas feridas que precisam ser cicatrizadas. Essa mão poderosa de Jesus que é capaz de tocar as entranhas da nossa alma, porque nós somos muito mais profundos do que nós imaginamos. Nós vamos abrindo com uma bonita prece, que é a prece do amor. Logo em seguida, essa primeira música, Jesus Amigo. Logo depois, a paz. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adiantará. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de remover montanhas, se não tiver amor, nada disso me adiantará. Amar não é ficar parado a esperar. Amar é ir ao encontro do outro. O amor é consolador, é prestativo, justo e operante, perdoa sempre as ofensas. O amor é semente da alegria, é flor da beneficência, é o perfume da caridade. Ninguém é tão pobre que não possa dar amor, nem tão rico que possa viver sem ele. Amor, a luz que não deixa escurecer as nossas vidas. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas. Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar, uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre. O Evangelho a nos guiar,
aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, e do amor renasceremos, e do amor renasceremos, e do amor se a provação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te faltar esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia, Deus te mantenha em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia, Deus te mantenha em paz. Se a provação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te faltar esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia, Deus te mantenha em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia, Deus te mantenha em paz. E através da nossa boa fé, desse momento harmonioso, já estamos recebendo todo o trabalho que o mundo espiritual nos oferece como prova de muito amor em mais essa noite de luz. E passamos para a mensagem dos Espíritos. Conversando no além, perguntamos para os amigos espirituais, a nossa reflexão de hoje é: nossos valores espirituais.
eles respondem com singeleza, mas com profundidade nas palavras, dizendo o seguinte: a vida que Deus nos deu é um dever a cumprir, uma dor a suportar e um apostolado a exercer. A vida que Deus nos deu é um dever a cumprir, uma dor a suportar e um apostolado a exercer. Nessa caminhada de provas e de expiações, nós já passamos aqui tantas vezes nessa caminhada, nessa escola, e nós ainda não aprendemos que é uma caminhada de altos e baixos, de ganhos e de perdas. Hoje nós ganhamos, amanhã a gente perde, lá na frente a gente ganha de novo, depois perde. É ganhos e perdas, porque é de provas e expiações. E nós ainda não conseguimos assimilar esses ganhos e perdas, esses altos e baixos. Nós ainda ficamos indignados, revoltados, quando a gente perde alguma coisa, às vezes coisa tão pequena, nós não gostamos de perder. Quando a gente perde coisa mínima, às vezes até sem significado, nós ficamos indignados, porque as perdas ainda ferem o nosso orgulho próprio. E a caminhada é isso, não adianta, de ganhos e perdas. Agora, o que nós não podemos perder definitivamente são os nossos valores espirituais. Na vida física, você perde a saúde, vai no médico, faz o tratamento, conquista de novo a saúde, lá na frente pode perder de novo, tratar de novo, recuperar a saúde, altos e baixos. Você perde o emprego, consegue um outro emprego, às vezes torna a perder, ganha outro emprego. Você perde dinheiro hoje, amanhã você conquista mais dinheiro, perde de novo, conquista mais dinheiro. Ganhos e perdas. Você perde o casamento, casa de novo. Tem gente que casa até 5, 6 vezes, que aí já é muito, né? Mas é a vida. Então a gente ganha, a gente perde. O que nós não podemos perder definitivamente são os nossos valores espirituais, principalmente a paz de espírito. Os amigos espirituais falam sempre que nós precisamos de tão pouco para viver, mas tão pouco que nós precisamos apenas de paz de espírito. Ah, mas paz de espírito só? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que criar minha família, tenho que comprar roupa. Mas quando a gente tem paz de espírito, a vida material se encaminha, tem prosperidade, tudo transcorre num clima de paz, de serenidade. É a paz de espírito. Quando eles falam que a gente precisa só de paz, porque quando a gente tem paz, a gente tem tudo. Nós às vezes falamos, mas a gente precisa de saúde e de paz. Tá certo, a gente precisa de saúde e de paz. A gente sabe que a saúde é muito importante, mas com uma diferença. Você às vezes pode ter muita saúde e não ter paz. E quando você tem paz, naturalmente você tem saúde. E mais uma vez, a paz ainda é o fator mais primordial da nossa caminhada. Por que a paz é
Por que a paz de espírito é tão importante? Porque a paz de espírito traz aquilo que a gente mais busca nessa escola bendita, que é a nossa libertação espiritual. Quando eu tenho paz de espírito, eu tenho equilíbrio mental e equilíbrio emocional. Quando eu tenho paz de espírito, eu tenho esse autocontrole. Não vou ficar prisioneiro mentalmente nem emocionalmente. Como falam os benfeitores, nossa maior provação não são as perdas materiais. Nossa maior provação ainda é as nossas prisões mentais e emocionais, que judia tanto de nós. Aquela dor que você não sabe aonde ela está, aquele sofrimento que você não sabe de onde sai o sofrimento, aquele momento que você fala, o que eu faço? Não tem jeito de fazer nada. E está ali, a prisão mental, a prisão emocional, e você ali preso nessas duas casas benditas, que é a mente e o coração. E quando você tem paz de espírito, pronto, você está liberto das prisões mentais e emocionais, porque você ganha o seu ponto de equilíbrio, que é uma graça maior do que esta. E aí nós vamos percebendo o quanto que a paz de espírito é importante, como nós ainda precisamos de cultivar essa semente que está dentro de nós, que chama paz de espírito. Imagina quando a gente se sente liberto, mentalmente, emocionalmente, quando a gente ganha aquele ponto de equilíbrio, que o nosso sofrimento maior é esse, nossos desequilíbrios, que vai nos torturando. E as prisões mentais e emocionais não matam ninguém de repente, mas vai matando por dentro, quebrando dentro de nós fibras por fibras, a paz de espírito, o amor do coração, a alegria de viver, a própria felicidade, a vontade de fazer caridade, o instinto de bondade. Quando nós estamos nessas prisões, acaba até a vontade de fazer caridade. Ficamos sem esse recurso de expressar nossa bondade do coração. E aí nós temos que fazer esse cultivo. Não tem que buscar paz aqui, ali, acolá. Nós às vezes ficamos procurando paz, procurando coisas que vai me dar paz. Está dentro de nós, é um cultivo. Não tem que procurar, até porque você não vai encontrar. E as pessoas às vezes ficam procurando paz nas coisas materiais, procurando paz em coisas tão insignificantes, às vezes coisas fúteis. É o cultivo que nós precisamos fazer todo dia, para que essa paz possa florescer. E ela é a nossa estrutura, é a nossa base, é tão importante, como fala nessa mensagem. Mais vale na sua mesa de refeição um prato de verdura com o coração em paz, do que um boi cevado com o coração em conflito. Olha que coisa importante. Mais vale na sua mesa de refeição um prato de verdura com o coração em paz, do que um boi cevado com o coração em conflito. Fala também os amigos espirituais, mais vale a sua caminhada com 100 passos em paz, do que 1000 passos com o coração sufocado, com o coração doente, com o coração deprimido. Quando nós perdemos essa paz,
nós transformamos como um pássaro sem ninho, uma floresta sem verde, um viajante sem dinheiro, quando nós perdemos essa paz, nós transformamos com o nosso barco à deriva, sem porto de chegada, sem rumo, sem direção, sem foco, batendo cabeça aqui e ali, para todos os lados. Essa é a importância da paz de espírito. Esse é um dos valores mais nobres do espírito. A gente sabe que são tantos, mas a paz de espírito é essa semente que tem que cultivar todo dia, porque ela destranca as portas da nossa mente e do nosso coração. Olha que coisa importante. A paz de espírito destranca as portas da mente e do coração, que é a nossa libertação. E não adianta procurar paz nas coisas exteriores. Essa sementinha que está dentro de nós, que precisa ser cultivada todo dia, regada todos os dias, adubada todos os dias, para que ela floresça verdadeiramente. Também importante é a nossa calma. Como é importante um pouco de calma na alma. Como fala nessa mensagem, acalma-te. Não é esmurrando a estrada que você chega ao destino. E aí a gente olha para essa humanidade de hoje, nesse novo mundo em que estamos vivendo, um novo mundo que trouxe tantos benefícios, um novo mundo que facilitou tanta vida material nossa. Mas, por um outro lado, a gente olha para a humanidade, e a humanidade está com pressa, mas com muita pressa, correndo, aflito, com muita aflição, correndo, pressa, pressa. E a maioria dessas criaturas correndo com tanta pressa, sem objetivo. Se você parar essas pessoas e falar, o que você quer? Para onde você quer chegar? A pessoa não sabe te responder. É um monte de pessoas com a pressa tão grande, mas sem objetivo, sem porto de chegada. Para que essa pressa? Se você não tem, você está sem objetivo. Ah, mas a vida hoje me leva para essa correria. Não. A vida não te leva para essa correria. A vida que Deus nos deu é passo a passo, um dia após o outro, sem saltos e sem pulos. E fala ainda os amigos espirituais, vive um dia de cada vez e será mais fácil continuar vivendo. Para que pressa, se é um dia de cada vez? Você até pode pular, dar saltos, mas o dia é um de cada vez. Não adianta. E as pessoas pôs na mente e no coração que precisa de agilizar, que precisa de ficar com pressa. Aí perde o quê? A serenidade da alma. Perde essa calma, que é tão importante. E as pessoas acham que é vantagem. Essa correria, essa pressa, essa agitação. Ah, eu sou assim mesmo. Não, você não pode ser assim não. Está errado. É prejudicial. Chega um momento que você fica doente da alma, porque a alma não tem serenidade, a alma fica doente.
Tem que acalmar. Principalmente os jovens. A gente pega os jovens hoje, nós pegamos o tratamento de cura da casa, o tratamento espiritual da casa, a gente pega as fichas, que são muitas, são dezenas de fichas, pode ir lá para ver, é uma coisa muito sigilosa, mas nós que trabalhamos com as fichas deles, a gente pega ali ansiedade, 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 e vai, não tem mais nenhuma doença. É só ansiedade. E quando a gente pega o tratamento nosso, é 70% pessoas jovens. E aí a gente percebe que o jovem precisa dessa serenidade da alma, precisa um pouco dessa calma, porque o excesso de ansiedade tem maltratado as crianças e principalmente os jovens. E aí o quê? Falta de calma. As pessoas acordam de manhã já correndo, já pula no chão, da cama mesmo pula no chão. Faz que escova os dentes, mas não escova. Faz que toma um café, mas não toma, porque já levanta atrasado para ir para o trabalho. E aquela correria, atropelando tudo que está na frente. Ali você já vestiu a capa da pressa. Você já vestiu a capa da correria, da pressão. É uma pressão. Como é que você pode ter um dia tranquilo se você já levanta sem uma oração? Aquela correria do dia a dia. Cadê a calma? Acordar mais cedo para fazer uma prece, para preparar a alma para a rotina de cada dia. As pessoas já levantam nessa correria, agitados, e aí vai o dia todo. Aí deita à noite, dorme, mas o sono não sustenta, porque a ansiedade é tão grande. Porque a ansiedade, ela pega e prejudica muitas pessoas durante o sono. Ela é traiçoeira, quando você está dormindo, não está vendo nada. Ao dormir a noite toda, mas é a qualidade do sono. Pesadelos, vira para um lado, vira para o outro, esfrega. Tem pessoas que caem da cama. Eu atendo jovens, eu caio da cama diariamente. A ansiedade, a aflição. E aí nós precisamos de trabalhar o espírito de calma. Como falou na mensagem, não é esmurrando a estrada que você chega ao destino. Agora, tem pessoas que acham que é vantagem ser agitado assim. Aí eu prefiro ser agitado do que ser um palerma, ser uma pessoa que fica ali e não resolve nada. Ser calmo hoje para os outros é você ser bobo, não resolve nada, não faz nada. E não é isso. A calma é uma bênção da alma. E quando a gente fala de calma, nós estamos falando principalmente também para os médiuns. Às vezes os médiuns me procuram e falam, o que eu tenho que fazer para ser um bom médium? Falo, serenidade, calma na sua alma, no seu espírito. Por quê? Porque os benfeitores, nós somos uma ferramenta. E eles vão utilizando essa ferramenta, que são as nossas energias, nossos ectoplasmas, e tantas outras energias que nós desconhecemos. Agora, os benfeitores têm esse acesso maior no médium, quando ele está sereno, quando ele está calmo. Se você vem para uma reunião agitado, teve um dia agitado, continua vindo para a reunião mais agitado ainda, você acha que está ajudando, mas às vezes não, sabe por quê? Quando a gente não está preparados, os benfeitores colocam um véu na gente e nos isola, porque nós estamos incapacitados. Então, quando a gente fala de calma, de serenidade, serve muito para nós que somos médiuns.
de passar para a espiritualidade essa calma, essa serenidade. Aí eles vão utilizar muito as nossas energias com mais facilidade. Se nós estamos agitados, nós pouco vamos dar esse combustível para a espiritualidade. Então o médium precisa dessa calma, dessa serenidade da alma, para ser o bom médium. As pessoas que perguntam como é que seja um bom médium, primeiro essa calma, essa serenidade. Agora essa calma, essa serenidade, não é só na casa de oração. Casa de oração a gente fica calmo. Olha esse ambiente. Essas centenas de pessoas, olha o silêncio. E aqui até o som é disciplinado, porque não tem estouro, não tem barulho. Até o som entra na disciplina da casa. Que bênção! Na casa é muito fácil essa serenidade. Mas, se você trouxer agitação lá de fora aqui para dentro, você vai ser isolado. Quando você vai para a casa espírita, você tem que se preparar. Se você foi agitado demais durante o dia, acalma. Toma um banho de serenidade, um banho de mais calma, para você vir para a casa espírita preparado para ser esse instrumento da espiritualidade. Então, quando a gente fala dessa virtude tão importante que é a calma, ela serve muito para os médiuns. Manter a calma, a serenidade, para ser um instrumento proveitoso, que eles possam aproveitar 100% das nossas energias, que são as mais diversas possíveis. Ah, mas o mundo me leva para isso. Não. Você que pôs na cabeça que o mundo te leva para ser agitado. Não é para ser agitado, é um dia de cada vez, não adianta. O apressado come cru. A pressa é inimiga da perfeição. Mas mais do que isso, ela te corrói por dentro. Calma e serenidade todo dia é o papel importante do médium, para que ele possa ser esse instrumento. E não falando da nossa caminhada do dia a dia. Os benfeitores falam que hoje nós vivemos uma segunda pandemia muito pior do que a Covid, que é esse excesso de ansiedade que tomou conta do planeta. Não é só num lugar não, só num país não. Os benfeitores falam que é no planeta todo. É um nível de ansiedade muito grande. Falava esses dias na mensagem da noite que a ansiedade em si, ela não é tão complicada. O que complica? É o excesso. O que nós estamos vivendo? Ansiedade, todo mundo... Ansiedade, desde que existiu o ser humano, tem ansiedade. Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. O que está judiando com a humanidade é o excesso de ansiedade. É isso. Por isso que a ansiedade hoje é a grande vilã da humanidade. E como falou, principalmente nas crianças e nos jovens. Precisamos de estar sempre buscando essa ajuda para essas pessoas que estão nesse quadro. E aí o que a ansiedade faz? Ela acaba te levando para a depressão. Essa depressão começa devagar, como não quer nada, um pouco de desânimo hoje, um pouco de desânimo amanhã, um pouco de desânimo na semana que vem, e aí você não percebe. Quando você menos percebe, você está no fundo do poço, ou você está no vale da morte interior. O que é o vale da morte interior? É o vale do desânimo. O que é a morte interior? É quando você deixa morrer por dentro, enquanto está vivo por fora. Esse desânimo é o vale da morte interior.
O desânimo, ele te suga as suas energias, suga toda a sua força mental, emocional. E esse desânimo te leva para a depressão. Depressão profunda, síndrome do pânico e tantos outros males que te deixa doente por dentro, doente interiormente, que chamamos o vale da morte interior. E não tem provação pior do que essa, quando a gente deixa morrer por dentro enquanto está vivo por fora. Nós chamamos de vivo morto. Vivo por fora e morto por dentro. Aí é aquela luta para sair da depressão. Porque as pessoas ainda acham que a depressão só cura com tratamento médico, com psicólogo, com terapeuta. Só isso não basta. É preciso também isto. Médico, psicólogo, terapeuta, mas precisa do tratamento espiritual. Por quê? Porque a depressão é a alma que está doente. É a alma que ficou fragilizada. E aí precisa desse apoio espiritual para receber uma cura de dentro para fora. E quem tem depressão não precisa de vir para a casa espírita achando que vai ser curado um dia para o outro, não. Porque você já começou essa depressão lá no útero da mãe, às vezes. Tem pessoas que começou a depressão no útero da mãe. Aí nasce criança depressiva, jovem depressivo, e chega um momento que explode. Quando a gente pega esse diagnóstico espiritual da depressão, quando a gente vai fazer o atendimento individual, a gente tem um diagnóstico, a gente tem uma visão maior do quadro espiritual da pessoa, e a maioria dessas depressões não começou um mês atrás, nem um ano atrás, não. Às vezes vem arrastando lá de criança. E vem arrastando. Então, não recupera de um dia para o outro, não. Porque as pessoas que têm depressão querem estalar o dedo e ficar livre da depressão. É uma coisa que vem lá de trás. E outros que vêm de vidas passadas. Por exemplo, nós trazemos um passado triste. Então nós somos portadores, às vezes, de uma angústia ou de uma tristeza que a gente não sabe o que está acontecendo. Aonde vem essa tristeza, meu Deus? Eu estou fazendo oração, estou fazendo um monte de coisa, bateu uma tristeza muito grande. Nós trazemos um passado triste. Então nós temos ainda muita tristeza, muita angústia, que vem de vidas passadas, que é o passado triste. Às vezes você fala, mas eu não tenho motivo para mim estar triste, estou muito angustiado, o que está acontecendo? Pode saber, é das vidas passadas. Então o que nós precisamos? Orar e vigiar para não ser arrastado por esses mares da alma. E trazer essa calma, essa serenidade para o seu coração, para a sua alma. Para você estar sempre desperto, sempre livre, sempre liberto dessas prisões. Porque quando a gente fala do excesso de ansiedade, quando a gente fala da depressão, nós estamos falando das prisões mentais e emocionais. Agora imagina uma pessoa que vem arrastando uma depressão desde criança, só aflorou mais, só entornou depois de adulto. Essas pessoas têm que morar dentro da casa espírita. Porque o melhor lugar é a casa espírita. E às vezes a gente precisa tanto da casa espírita que era bom trazer um colchão e pôr aqui. Né? Amanhã vai ter um monte de colchão aqui, as pessoas estão dormindo aqui. Não é? É só falar que está cheio de espíritos do mal, aí levanta todo mundo e vai embora. Porque as pessoas ainda têm tanto medo dos espíritos, não é?
Mas a casa espírita, gente, é nosso porto seguro. Mesmo que a gente não está com depressão, mesmo que a gente não está com essa ansiedade, nós somos tão necessitados da casa espírita, é nosso porto seguro. Nós às vezes frequentamos, somos assíduos, mas às vezes a gente não tem noção do valor, da importância que tem a casa espírita na nossa vida. Como ela vai nos protegendo, como ela vai nos cobrindo com um véu tão importante dos nossos males. A gente tem que abraçar todo dia a casa espírita. Aí tem tantas pessoas que às vezes têm preguiça de ir para a casa espírita. E não percebeu ainda que é o nosso porto seguro. É o lugar preparado que a espiritualidade faz. Imagina, 6 horas da manhã, a espiritualidade estava tudo aqui, esterilizando as paredes, esterilizando o teto, esterilizando os bancos, as cadeiras. O tamanho do trabalho que a espiritualidade faz na casa espírita para nos receber. O tamanho do trabalho que a espiritualidade tem de trabalhar a casa espírita, de limpar a casa espírita, de trazer muitas energias, muitos fluidos bons, para que nós possamos receber essas bênçãos. Agora, nós não podemos esquecer, os desencarnados não têm preguiça de vir para a casa espírita. É um batalhão? Não, um batalhão é pouco. É uma multidão de espíritos. Se nós estamos hoje nesse grupo bastante grande, né, até lembrando as pessoas que estão em pé, está fazendo sacrifício. Quem faz sacrifício merece benefício. Então vocês vão receber muito benefício porque está ficando em pé aí, porque é um sacrifício, mas é importante. É a perseverança. E aí a gente pega hoje a casa espírita e a gente às vezes não tem noção do desencarnado, a quantidade de desencarnados que são beneficiados. E a gente fica observando a importância que eles dão na casa espírita. E não falando as ligações espirituais para outras esferas, para os hospitais, pronto-socorro, aquela imensidão do plano espiritual que está conectados nessa noite de hoje, atendendo os desencarnados. Se a casa tem meia dúzia de pessoas, não importa, os desencarnados são as multidões. Então a casa espírita é tão importante para nós encarnados e também para os desencarnados. É uma bênção para eles. Então nós temos que valorizar. E voltando a falar da serenidade, da calma, vamos acalmar todo dia nosso coração. Vamos acalmar todo dia a nossa alma, nosso espírito, para que o nosso coração possa bater todo dia na sintonia do amor, da luz, do bem, da verdade, da justiça e da paz. A gente olha hoje para o hospital da Casa do Caminho, nesses 45 anos, o poder da espiritualidade sobre aquele hospital. A gente que morou e mora lá até hoje, nós somos tão necessitados que a gente resolveu morar no hospital. Então, a gente sabe a mão da espiritualidade naquele hospital. Como que aquele hospital, nesses 45 anos, não era um hospital, era uma casa. Quando a espiritualidade pediu para tirar a cara de hospital, para que tirasse aquela frieza do hospital, e foi criando muitos jardins, muitos vasos, muitas fontes, muita água, e aquilo foi transformando o tratamento dos pacientes,
Como que a Casa do Caminho conseguiu manter um hospital, um complexo hospitalar, com tanta serenidade nos pacientes, com tanta calma em cada um deles. É a mão da espiritualidade, como a espiritualidade tem esse poder sobre nós. E a gente ficava olhando para o hospital e pensando, meu Deus, que transformação, como é que a espiritualidade tem esse poder tão grande de transformar um hospital de clínica médica, cirúrgico, UTI, uma longa permanência de 60 leitos, um hospital psiquiátrico que já teve até 180 pacientes, e tudo assim numa verdadeira harmonia, numa verdadeira asepsia, que essa asepsia ela vinha muito mais de cima do que embaixo, apesar que a gente sempre cuidou muito da limpeza. Então a história do hospital se mistura com a grandeza da espiritualidade, com a bondade da espiritualidade, que fez aquele hospital transformar numa casa que a gente que estava ali dentro às vezes não entendia o funcionamento, que é a mão da espiritualidade. Como nós precisamos de agradecer o plano maior e procurar estar mais próximo deles, afastando dos nossos desequilíbrios mentais, dos nossos desequilíbrios emocionais, porque os nossos desequilíbrio mental e emocional, a maioria das vezes, é puxado com as próprias mãos. A gente às vezes fica procurando chifre na cabeça de cavalo, não tem. A gente fica procurando sarna para coçar, tem que parar, tem que buscar coisas que vai nos elevar, que vai edificar nosso espírito cada dia mais, para que nós tenhamos nessa companhia da espiritualidade. A espiritualidade quer nos acolher o máximo possível. E falamos do hospital, porque o hospital foi um acolhimento tão grande da espiritualidade, mas tão grande que a gente ali dentro não explicava. E por isso a gente tem que estar ali de coração na casa espírita, de coração na nossa casa, onde a gente estiver, abertos para a espiritualidade. Vamos buscar a segunda parte da nossa reflexão de hoje, com mais 2 canções, ou com mais uma canção. Amo-te muito. Vamos ouvir essa bonita canção, Amo-te muito. Com as flores amo,
tranquilidade. A paz e a tranquilidade se veste sempre de luz, prateando a imensidão na estrada com Jesus. A fé remove montanhas, a caridade dá o esplendor. A paz e a tranquilidade é fruto do nosso amor. O amor completa a vida, dá mais brilho ao nosso viver. A paz e a tranquilidade é força do bem-querer. A prova é um dom da graça, está ordenada para a vida, com paz e tranquilidade que se vence esta subida. Com Deus tudo é possível, dia a dia vai melhorando, na paz e na tranquilidade, aos poucos irei chegando. E nós vamos passar por um momento muito especial, nós chamamos de um passe coletivo. Na companhia amável da espiritualidade, nós pedimos bênçãos, pedimos cura, principalmente a cura de dentro para fora. Queremos estender esse momento de bênçãos para toda a cidade, estender esse momento de bênçãos para essa casa, que é uma casa de bênçãos, mas que as bênçãos possam fortalecer os dirigentes e os trabalhadores da casa. Que essa casa continue sendo uma casa de acolhimento, que essa casa continue distribuindo luzes, continue acolhendo essas almas necessitadas. Nesse momento do passe, queremos estender nos hospitais, para os asilos, creches, orfanatos, penitenciárias, para os nossos irmãos que vivem nas sarjetas. Nossas vibrações para as pessoas que estão conectadas conosco, assistindo a nossa noite de luz, para esse Brasil afora. Bem suavemente nós vamos ouvir quanta luz, para que a luz do Cristo possa ser em forma de cura nas nossas necessidades. Descendo sobre nós, vibrando
chegando ao final dessa primeira etapa do encontro, porque a segunda etapa é o abraço. Lembrando a vocês que eu não abraço o corpo de vocês, eu abraço a alma de vocês. Eu faço isso há tantos anos, estou fazendo isso na encarnação toda, então eu abraço a alma de vocês. Quero agradecer mais uma vez de coração essa casa que mais uma vez abriu as portas para nós, nos deu a oportunidade de usufruir desse ambiente tão gostoso, tão salutar da casa. Agradecemos de coração e felizes de sentir que esses laços se fortalecem cada dia mais, que é a presença dos caravaneiros, que nos deixa assim tão felizes, que faz conosco essa troca de energia, esse trabalho continue crescendo e trazendo tantos benefícios para a nossa vida. Quero agradecer ao sonoplasta, que é uma pessoa do som, aquele jovem de 25 anos, mas que tem a cabeça de 25, viu gente? Bem entendido, viu? Mas a cabeça de 25, também que Deus abençoe ele, que continue aí espalhando aí luzes também através do som. Agradecer de coração todos os trabalhadores, aquele almoço especial, nós estamos cheios até agora, viu gente? É porque comeu muito, estava gostoso, a gente comeu muito. Agradeço o acolhimento e nós vamos encerrando. Te agradecemos, Pai, e te pedimos muita paz, muito amor nos nossos corações, paciência nos nossos trabalhos, verdade e justiça nos nossos lares. Damos por encerrado mais essa atividade espiritual, em nome de Deus e de Jesus. Muito obrigado. Pessoal, como o trabalho continua, vamos manter o silêncio, para a gente liga a música. E eu gostaria de pedir agora, depois tu vai dando prioridade aí como vocês querem. Prioridade como vocês querem das filas. Não, a pessoa vai formando. Fazer aqui, ó. Não, mas tu fica medindo qual é. E a saída para onde? Pode sair por lá? Pode sair por aqui, ó. Tá, então melhor ver ali as cadeiras que tem no corredor. Fica melhor. O Edu, deixa eu tirar. A fila? Aqui, ó. Como é que vai andar aqui? Vamos pegando em fila, Carol? Como fazia os passos antigamente?